Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Que bom ter você aqui para mais um vídeo, para mais uma palavra. Espero que mais uma vez você seja edificado e alcançado pelo poder dessa palavra. E a palavra de Deus para o seu coração hoje é: aprenda a ser seletivo, porque não vai dar para levar todo mundo. A Bíblia vai nos contar a história de um profeta chamado Jonas, que ele entra dentro de um barco, fugindo do propósito de Deus, porque Deus havia mandado Jonas ir para um lugar e ele vai para outro. Jonas entrou dentro de um barco, dentro de um navio, e a Bíblia vai dizer que houve um grande vento, uma grande tempestade, porque Jonas estava dentro daquele barco. Só que o texto que eu quero falar com você é um versículo específico que diz assim, ó: temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Olha para cá para você entender a mensagem de Deus para o seu coração. Os marinheiros que estão dentro do navio de Jonas estão desesperados porque estão achando que vão morrer. E em um ato de desespero, eles começam a pegar a carga do navio que está dentro do navio e jogar para fora do navio, e jogar no meio do mar, porque eles estão achando que o navio está muito pesado por conta das coisas que está dentro do navio. Só que na realidade, aquela tempestade tinha alcançado aquele navio não por causa de coisas. Tinha uma pessoa dentro daquele navio que estava fora da vontade de Deus, estava fora do propósito de Deus. E sabe o que eu acho interessante nesse versículo? É que no mesmo versículo que diz que os marinheiros estão preocupados e jogando as cargas para fora do navio, no mesmo versículo diz assim: e Jonas foi para o porão do navio dormir. Ou seja, Jonas não estava nem preocupado. O pessoal está todo mundo preocupado, jogando as cargas fora, e Jonas está indo dormir. O que eu quero que você entenda é: aqueles marinheiros estavam pensando que aquela tempestade, aquele vento, era por causa de coisas pesadas que estavam dentro do navio, quando na verdade o que estava pesando aquele navio era somente uma pessoa que estava fora do propósito de Deus. E o que eu quero dizer através desse vídeo é que nós temos que aprender a ser seletivos com quem a gente coloca dentro do barco da nossa vida, porque não vai dar para a gente levar todo mundo. Tem hora e tem momentos na nossa vida, tem dificuldades, tem tempestades que você vai passar, porque você está colocando pessoas erradas dentro do seu barco. A gente precisa aprender a ser seletivo para entender que tem gente que não vai poder entrar dentro da nossa embarcação. Tem gente que não vai poder participar e estar dentro do navio com a gente porque está fora do propósito que você está. Eu quero que você entenda que vai ter momentos na sua vida que o próprio Deus vai falar para você: essa pessoa não vai dar para ir. Essa pessoa não vai dar para levar. E aí às vezes você está aí passando por alguma situação e achando que o problema está em coisas. E o Senhor está dizendo: não, vai investigar se não tem gente errada dentro do seu navio. Porque a palavra de Jonas, o texto de Jonas, mostra muito claro que quando tem pessoas erradas dentro do nosso navio, a tempestade vem. E não vai adiantar você querer jogar coisas fora, quando na verdade o problema não é coisa, e sim uma pessoa. As coisas que eles estavam jogando fora, talvez lá na frente eles iam precisar. Só que eles estavam pensando que o problema era esse. Então eles estavam jogando isso fora, enquanto o problema de verdade estava dormindo no porão do navio. Então o que eu quero que você entenda é que nós precisamos aprender a ser seletivos. Nós temos que aprender com Jesus. Jesus ele andava com uma multidão de aproximadamente 20 mil pessoas por dia. Mas quando ele ia passar para o outro lado, Jesus não levava a multidão. A Bíblia diz que sempre Jesus entrava no barco com seus discípulos, com seus apóstolos. Ou seja, ele passava o dia inteiro ensinando uma multidão. Mas quando ele ia entrar dentro do barco, só 12 entravam. Sabe o que é isso? Ele era seletivo. Ele entendia que não dava para levar todo mundo. Olha que interessante, a Bíblia diz em Marcos capítulo de número 4, que Jesus vai passar um dia inteiro ensinando uma multidão. Ele vai passar o dia orientando aquela multidão. E a Bíblia vai dizer assim, que ao anoitecer, Jesus olha para os seus discípulos e diz: passemos para o outro lado. Olha só, ele ensinou uma multidão durante o dia. E à noite ele está dizendo só para 12, passemos
para o outro lado. A multidão ouviu a teoria, os 12 foram para a prática. Só que ele entendia que para a prática não dava para levar os 20.000, tinha que levar só 12. No momento de maior crise de Jesus aqui na terra, quando ele vai passar no Getsemane, Jesus só chama 3 dos seus amigos mais íntimos, porque só aqueles 3 poderiam ver e ouvir o que Jesus ia falar no Getsemane. Então é isso que eu quero que você entenda. Aprenda a ser seletivo. Tem gente que vai prejudicar se entrar no seu navio. Tem gente que vai prejudicar a sua embarcação. Então eu quero que você entenda, peça a orientação de Deus para quem deve entrar no seu navio e quem não deve entrar. Porque tem coisas que podem ser evitadas quando você evita de colocar certas pessoas dentro do seu navio. Principalmente se tratar de alguém que está fora do propósito de Deus. Se tratar de alguém que está fora do propósito que Deus já determinou para você, vai prejudicar a sua embarcação, vai prejudicar a sua viagem. Então aprenda a ser seletivo. Não coloque pessoas que estão fora do propósito dentro da sua embarcação. Peça orientação ao Espírito Santo. Por mais que vá poucos, mas que vá as pessoas que estão dentro do propósito de Deus. Por mais que entre poucas pessoas dentro da sua embarcação. Mas é melhor ter poucas pessoas do que ter alguém que vai prejudicar a sua viagem. Então peça orientação ao Espírito Santo de quem deve ir e quem não deve ir. E outra coisa que eu quero deixar registrada aqui é: aprenda a lidar com a despedida. Porque tem gente que vai entrar no seu navio, mas não vai ficar nele. Jonas entrou e Jonas saiu. Então a gente tem que aprender que tem gente que vai entrar e vai sair, porque não vai fazer parte da nossa viagem. Então o meu conselho para você hoje é: peça ao Espírito Santo orientação para quem deve ou não participar e entrar nessa viagem que é viver a vontade de Deus, viver os propósitos de Deus. Peça orientação para ele, porque eu tenho certeza que ele é a melhor pessoa e ele vai dizer para você o que é melhor para que você faça. Para que você não se frustre, para que você não viva tempos difíceis e momentos complicados, só por causa de uma pessoa errada que entrou dentro do seu navio. Vamos pedir para o Espírito Santo hoje nos orientar e nos ensinar a ser seletivos com quem entra dentro da nossa embarcação. E não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.